Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar o formulário Upload com PHP e salvar o nome da imagem no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, posso selecionar várias imagens, selecionei, é apresentado o preview, também posso colocar o nome do produto, por exemplo, notebook, clico em cadastrar, fez o upload das imagens para o servidor, também salvou no banco de dados o nome do produto, notebook, e também salvou a imagem. Se eu retornar para o listar que será implementado na aula, eu tenho os produtos, eu cadastrei o notebook, venho em visualizar, eu consigo ver os detalhes do produto e também as imagens. É este cadastrar com o upload múltiplo de imagens, também o listar e visualizar que será implementado nesta aula. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, eu acessei o WAMP Server e em seguida o diretório Celc. Peguei o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. E o que implementamos na aula anterior é o seguinte, eu abro no navegador, localhost, em seguida o diretório Celc, que está dentro do WAMP Server, e depois o arquivo index. E tenho este formulário. Seleciono um arquivo inválido, porque no projeto deve aceitar somente arquivo JPEG e PNG. Clico em enviar, extensão de arquivo ou documento XML não permitida. Mas quando selecionar somente arquivos válidos, eu quero fazer o upload. Para isso, eu abro o código-fonte no editor Visual Studio Code, venho em upload e eu tenho criar o upload na próxima aula. Posso apagar esta frase porque é isso que será implementado nesta aula. E depois verificar se não identificou algum arquivo inválido anteriormente. Se não tem nenhum arquivo inválido, pode fazer o upload. Só realize o upload se todos os arquivos forem válidos, se os arquivos forem JPEG ou PNG. Eu crio uma variável com o nome de cifrão existe arquivo inválido. Ele, por padrão, começa com falso, que não existe nenhum arquivo inválido. Coloco um comentário, por padrão, não tem nenhum arquivo inválido. Mas se houver algum arquivo inválido, por exemplo, acessou este hífen, eu atribuo para true. Atribui true, indicando que existe um arquivo inválido. Neste exemplo é a extensão do arquivo, como também pode ser o tamanho. Se o tamanho exceder, também não pode fazer o upload. Eu pego agora esta variável, existe arquivo inválido, e verifico. Se for diferente de true, quer dizer que não existe arquivo inválido. Porque é true quando existe, eu estou negando. Quando não é true, só faltou o hífen na frente. E dentro deste hífen, agora posso utilizar um laço de repetição para percorrer a lista de arquivos. Posso utilizar o for each, em seguida pego o que está dentro de files. Qual é o nome do campo? Eu não lembro mais o nome do campo, foi implementado na aula anterior. Name é image. Pego imagens e depois pego o local temporário da imagem, temp underline name. Se vocês quiserem, podem dar um console log só para conferir. Eu comento este for each e aqui eu dou um var dump em cifrão file image só para apresentar para vocês. Posso atualizar, continuar. Agora apresentou. É esse temp name, o local temporário da imagem. Por isso que eu coloquei o temp name neste local. Depois, toda vez que ele passar pelo for each, eu quero pegar esta chave. Depois da chave, eu tenho o valor, sendo o arquivo, cifrão arquivo.
e posso dar um var dump agora em cifrão file, temp_name, pego isso daqui, var dump, depois temp_name, depois do temp_name eu pego a chave, esta chave, ponto e vírgula. Eu não quero mais o temp_name, eu quero o nome. Quero pegar este valor, name. Atualizo, continuar. Agora eu tenho só este valor, nome 1, nome 2 e o nome 3. Recuperei o nome. Ao invés de eu dar um var dump, eu atribuo este valor para uma variável com nome de nome arquivo. Coloco um comentário, receber os valores da imagem. Além do temp_name, eu também quero, além do name, eu quero o temp_name. Pego temp_name e coloco neste local. Não é o nome do arquivo, é o local temporário do arquivo. Se você der um console log, nesta variável, você vai ter esse endereço, local temporário do arquivo. Em seguida, quero recuperar a extensão do arquivo. Para isso, utilizo str_to_lower. Temos aqui este método que será utilizado. Em seguida, o pathinfo. Eu quero do nome do arquivo, cifrão nome arquivo. Nome do arquivo ele possui o nome mais a extensão. Eu quero somente a extensão, vírgula é aqui dentro. E será o path extensão. Temos aqui o editor está auxiliando. E atribuo para uma variável com o nome de extensão. Assim eu tenho a extensão do arquivo. E caso o usuário selecione um arquivo com o mesmo nome, isto é, selecionou mais de uma vez um arquivo com o mesmo nome, para um arquivo não excluir o outro, eu quero gerar um nome único para o arquivo. Utilizo este método e indico que, além do nome gerado, concatene ponto. Este ponto é para concatenar. Agora, este ponto significa este ponto da extensão. E a extensão está dentro da variável extensão. Posso colocar aqui internamente porque eu coloquei o aspas duplo. E atribuo para uma variável com o nome de cifrão nome arquivo personalizado. E agora sim eu posso mover o arquivo para o diretório destino. Utilizo move upload file. Eu quero mover do local temporário, deste local onde a imagem está, para o seguinte local. Vai ser para o diretório destino. Não tenho ainda esse diretório, preciso criar o mesmo. Eu implemento acima do for each. Coloquei o comentário, diretório onde os arquivos serão armazenados. Crio uma variável, diretório destino, e o destino vai ser para um diretório com o nome de uploads, para este local que será enviado os arquivos. Pego o nome do arquivo, preciso criar. Venho na raiz, crio esse diretório upload, pego agora esta variável, nome diretório destino, e no final eu acrescento neste local diretório destino, concateno também com cifrão nome arquivo personalizado. Eu estou realizando o upload, mas eu quero verificar se conseguiu realmente realizar o upload. Eu verifico se conseguiu realizar o upload, acessa este if. Se não, acessa o else, indicando que não conseguiu realizar o upload. Quando não conseguir realizar o upload, vou ter uma mensagem de erro, e quando conseguir, vou ter uma mensagem de sucesso. Quando for sucesso, eu acho que aqui estou utilizando a cor em hexadecimal. Exatamente. Coloco aqui em hexadecimal. Mas eu acredito que esta frase é melhor. Pego esta frase e acrescento aqui porque eu preciso personalizar. Coloquei a frase, primeiro para o sucesso, o upload do arquivo, nome arquivo, realizado com sucesso, e depois
upload do arquivo não realizado. Eu peguei o nome do arquivo, não o novo nome, mas o nome do arquivo que o usuário está enviando. Este nome, modelo K3, modelo K2, porque é através deste nome que o usuário consegue identificar o arquivo que ele está enviando. O var_dump eu não preciso no momento. Tem mais algum var_dump? Verifico. Tem mais. Esse está comentado, todos eles estão comentados. Confiro se está realizando o upload. Eu clico em voltar. Primeiro, seleciono arquivo válido, 2 imagens, clico em abrir, clico em enviar, upload do arquivo realizado com sucesso. Verifico em upload, exato, tenho as 2 imagens. Clico em voltar, seleciono agora um arquivo inválido e mais 3 imagens. Clico em abrir, são 4 arquivos, em enviar, extensão não permitida. Tem o upload realizado com sucesso? Não, porque tem um arquivo inválido. Se eu vier em upload, não tem. Por quê? Não consegue realizar o upload em função de ter um arquivo inválido. Seleciono agora um arquivo válido, só um, clico em abrir, em enviar, upload realizado com sucesso, verifico deve ter 3 arquivos. Exatamente. Se o seu objetivo é só realizar o upload, até o momento já é o suficiente, mas eu quero salvar agora no banco de dados. Para isso, eu acesso o servidor local, colocando localhost, acessei o AMP Server, acesso o phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, o usuário padrão é root, a senha em branco e o servidor MySQL. Entrar, eu tenho a base de dados Cell, que eu excluo ela offline, excluir a base para ter o mesmo padrão conforme você. Clico em base de dados, crio uma base de dados com o nome de Celc, seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode CI, criar a base de dados, criei a base, preciso criar a tabela. O nome da tabela será arquivos, coloco 6 colunas, não é obrigatório utilizar todas as colunas. A primeira coluna é ID, é inteiro, é uma chave primária e também será auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. E a próxima coluna será nome arquivo, só acrescentar aqui arquivo, será do tipo varchar e no máximo 220 caracteres. No momento isso já é o suficiente. E no DB, caso eu queira fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Criado a tabela, posso agora salvar no banco de dados, mas antes preciso conectar este projeto com a base de dados. Clico na raiz, crio um arquivo com o nome de conexão.php. Para agilizar, eu coloquei uma conexão já pronta, início da conexão, onde está o banco está local, usuário root, lembram quando eu acessei o phpMyAdmin, a senha em branco, a base de dados Celc que criamos, e a porta 3306, está aqui a porta. Eu criei uma conexão com a porta e uma conexão sem a porta. Conexão com a porta eu comentei, estou utilizando sem a porta. Confiro se está funcionando. Para isso, eu acesso este arquivo, conexão.php, através do navegador, apago o upload e acesso conexão. Conexão com banco de dados realizado com sucesso, mas se eu retirar a letra E, deve acessar este cat e apresentar o erro. Atualizo exatamente, não conseguiu encontrar a base de dados. Dou um Ctrl Z, retorno para a base de dados correta, agora não deve ter a mensagem de erro. Exatamente. Então, esta mensagem de sucesso eu posso comentar, não preciso dela. Lembrem desta variável con, que ela possui conexão. Quando eu citar variável con que possui a conexão, é esta variável. Fecho o arquivo conexão e incluo este arquivo conexão no arquivo upload. Então, aqui utilizo o include, inclua uma única vez o arquivo conexão.php, que possui a conexão com o banco de dados. Tenho a conexão. Agora é só salvar no banco de dados. Quando conseguir realizar o upload, preciso fazer o seguinte. Primeiro, criar a query. Coloquei o comentário que eu preciso implementar. Será o insert, insira os dados na tabela. Pego o nome para não ter erro em relação ao nome da tabela. Só diminuo aqui. É a tabela arquivos.
insira nas seguintes colunas os seguintes valores. E quais são as colunas? No momento é só a coluna nome arquivo, porque a coluna ID é autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Posso colocar o valor direto na query, então seria o nome arquivo personalizado. Colocar o nome neste local. É recomendado fazer isso? Não, não é recomendado, porque você está tornando sua query vulnerável. O recomendado é utilizar link, dois pontos e depois o nome do link. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline arquivo. Criado a query, preciso preparar, conforme eu coloquei o comentário, pego a variável con, que possui a conexão, arquivo con, que está dentro do arquivo conexão. Depois o prepare a query que está dentro da variável query arquivo e atribua para uma variável cifrão CAD underline arquivo. Query preparada, posso substituir este link pelo respectivo valor. Para substituir, pego a variável CAD arquivo, esta variável, depois o bind param, indicando que deve substituir este link nome arquivo pelo valor que está dentro desta variável, o nome personalizado. E esse nome ele é uma string. Essa terceira parte aqui não é obrigatória. No entanto, você pode utilizar para tornar sua aplicação mais segura. Utilizo PDO, dois pontos para resolução de escopo, indico que o parâmetro que será salvo, param underline str, é uma string, é um texto. O nome do arquivo é um texto. E só falta executar a query. Pego o CAD arquivo e em seguida execute. Peguei outra coisa, agora sim. Deve executar a query. Confiro se salva no banco de dados, agora o nome do arquivo. Eu retorno para o arquivo index, seleciono um arquivo, somente antes de selecionar, eu apago esses arquivos, deixo o diretório vazio, seleciono dois arquivos, somente esses dois, clico em abrir e enviar. O upload realizado com sucesso, o 5D e 49. Verifico no banco de dados, 5D e 49. Salvou o nome do arquivo no banco de dados. Se você queria só salvar o nome do arquivo, já é o suficiente. Mas eu também quero salvar o nome do produto. Acrescentar aqui um campo, venho no arquivo index. Imagine que você está cadastrando um produto ou algo do gênero. Utilizo a tag label para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso, ele deve preencher nome do produto. Faltou a palavra do produto. Dois pontos, eu coloquei dois pontos e aqui então também dois pontos. Utilizo a tag input. Em seguida, type, o usuário vai digitar texto, porque é o nome do produto. Name, o nome do campo, será nome underline produto. E também acrescento um ID com nome underline produto. Depois eu tenho um placeholder para indicar que o usuário deve preencher nome completo do produto. E acrescento duas quebras de linha para separar em relação ao botão. Confiro como está ficando, nome do produto. Preciso receber agora esse nome produto para salvar no banco de dados. Eu vou salvar da seguinte forma. Eu tenho a tabela arquivos, que será salvo todos os arquivos, e tenho uma tabela que será utilizada para salvar o nome do produto. Então, aqui vai ser uma tabela produtos, 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna é um ID, é uma chave primária e também será autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Depois eu tenho o nome do produto, sendo um varchar, no máximo 220 caracteres. Seleciono InnoDB, caso queira implementar o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Inclusive, aqui eu recomendo que você implemente. Se você não sabe como implementar o relacionamento de chave primária e chave estrangeira no banco de dados, isso eu apresento no curso de PHP Developer.
E na tabela arquivos, eu venho em estrutura e indico que uma determinada imagem pertence a um determinado produto. Para isso, pego o nome da tabela, produto no singular, underline ID, indicando que é uma chave estrangeira. O nome não é obrigatório seguir conforme eu estou colocando. No entanto, é um padrão mais fácil de identificar. Primeiro, é uma chave estrangeira, porque tem o ID no final, e é uma chave estrangeira que utiliza como chave primária da tabela produto. Clico em guardar, agora sim, produto ID. Procurar esses produtos ou essas imagens, não pertencem a nenhum produto, então eu venho na base de dados, seleciono as duas, em seguida clico em limpar. Assim, o banco de dados está vazio, nenhum registro. E próximo passo agora é salvar o nome do produto nessa tabela produtos. Para isso, venho no upload, o arquivo index coloco por primeiro, e no upload eu tenho este if, verificar se a extensão é válida. Se nenhum arquivo é inválido, ele vai fazer ou vai tentar fazer o upload. Eu preciso receber os dados do produto. No momento, eu só tenho o nome, filter underline input. Eu quero receber utilizando o método post e depois o nome do campo é nome produto. Copio o nome do campo para não ter erro e será uma string. Para isso, utilizo filter underline default e atribuo para uma variável com o nome nome produto. Eu tenho o nome, agora preciso a query, mas antes de criar a query eu coloquei o comentário que deve ser implementado. Eu utilizo insert, insira os dados na tabela, é referente ao produto, então será na tabela produtos, insira nas seguintes colunas os seguintes valores. E quais são as colunas? Venho na tabela produtos e estrutura, eu tenho o nome do produto. ID não, porque é auto-incrementa. Esta coluna recebe o que estiver dentro do link nome produto. Vocês já sabem, deve ser utilizado o link para o seu projeto ser mais seguro, para a sua instrução SQL evitar SQL Injection. Se você quiser aprender um pouco mais sobre SQL Injection, abaixo é o link para você acessar uma aula apresentando como evitar SQL Injection. E esta query eu atribuo para uma variável, somente aqui eu coloquei espaço, não, cifrão query underline, eu estou cadastrando produto, então coloco produto. E preparar a query, primeiro pego a variável con, que possui a conexão, que está dentro do arquivo conexão, depois eu tenho prepare para preparar a query, que está dentro da variável query produto. Cuidado para selecionar correto, é o produto. E atribuo para uma variável com o nome de CAD underline produto. Preparado a query, preciso substituir o link, pego o cifrão CAD produto, em seguida é o bind param, indicando que o link, este link nome produto, ele deve receber o que estiver dentro de nome produto. É dentro desta variável que recebeu o valor que veio do formulário. E não é obrigatório esse terceiro, no entanto, eu posso indicar que isso será uma string, param underline str, tornando a aplicação mais segura. Falta executar a query. Pego o cifrão CAD produto e em seguida execute a query. A princípio já deve cadastrar no banco de dados, mas eu preciso recuperar o ID do produto, o ID do registro cadastrado, porque o ID do produto será utilizado para esta coluna, indicando que um determinado arquivo pertence a um determinado produto. Para recuperar o ID do registro inserido, pego a variável con, que possui a conexão. Já citei várias vezes esta variável con, vocês já sabem quem é esta variável. E depois, para recuperar o ID, é o last insert ID, o editor auxilia. E atribuo para uma variável com o nome de cifrão ID produto. Eu
já cadastro o registro no banco de dados, o produto, e recupero o ID. Agora é só indicar para qual produto pertence o arquivo. Eu tenho o nome do arquivo, eu também acrescento na coluna, venho na tabela arquivos e pego a coluna produto ID, sendo uma coluna que é a chave estrangeira. É uma chave estrangeira porque o ID está no final e é uma chave estrangeira que utiliza a chave primária da tabela produto. E acrescento aqui o nome da coluna e aqui eu também crio o link produto ID. Vocês já sabem, preciso substituir o link. Copio para facilitar, pego produto ID, é o link, este link recebe o ID do registro cadastrado referente ao produto. Eu recuperei o ID do registro cadastrado, o ID do produto, e substituo neste local. É uma string? Não, não é uma string. O ID é um inteiro, é um número. Então, eu coloco int, assim eu estou forçando. Só pode utilizar número inteiro. Se alguém tentar enviar alguma string, vai ser zero, vai ser um boolean, vai ser um falso. Por isso, eu coloco o int para forçar, indicando que é um inteiro. A princípio, deve funcionar. Vamos ver se eu já posso testar e executar. Sim. Conferir, eu atualizo primeiro, seleciono arquivo inválido, clico em abrir, coloco o nome do produto, então vai ser o nome do produto teclado, clico em enviar, não ficou legal esse enviar, eu coloco cadastrar, é essa palavra. Não atualizo o formulário, então vai permanecer ainda enviar imagem, mas não tem problema. Clico em enviar, extensão inválida, não deve ter salvo o nome do produto, não salvou, e também não deve ter salvo o arquivo, e também não deve ter realizado o upload. Eu esqueci de excluir anteriormente. Testo novamente. Clico em voltar, seleciono 2 arquivos válidos ou 3. Em seguida, nome do produto. Anteriormente coloquei teclado, não conseguiu cadastrar corretamente. Agora eu coloco o notebook ou simplesmente PC. Clico em cadastrar. O upload realizado com sucesso. Verifico primeiro no servidor. Sim, fez o upload. Verifico o nome do produto. Cadastrou PC. PC é o produto 1. Em seguida, as imagens. Cadastrou as imagens e essas 3 imagens pertencem ao produto 1. Assim, eu consigo identificar que um produto tem algumas imagens. E quais são as imagens? Através deste relacionamento de chave primária e chave estrangeira. No entanto, quando eu cadastro, eu permaneço nesta página upload. Eu quero redirecionar o usuário. Para isso, eu venho em upload. Primeiro, eu inicio a sessão. Iniciar a sessão deve ser a primeira instrução da sua página, não pode ter nenhum código acima, inclusive o comentário eu coloco na mesma linha para evitar qualquer problema, e todas as mensagens eu atribuo para uma variável. Então, aqui acima, eu crio uma variável para receber as mensagens. Por padrão, esta variável ela está vazia, começa como vazia, e depois ela recebe conforme vai sendo executado. Pego mensagens, ela deve receber o que ela já tem e mais o que estiver sendo atribuído. Por isso eu coloquei o ponto. Receba isso daqui, mas deixe o que ela já tem, não substitua. Mensagens, aqui eu também tenho mensagem, mais aqui, assim eu consigo manter todas as mensagens, seja mensagem de erro ou sucesso. E na parte inferior, no final, agora eu atribuo este valor da variável mensagem para uma variável global, sendo para uma seção. Atribuir as mensagens para a seção, utilizo cifrão underline session, uma seção com o nome de MSG, recebe o que estiver dentro da variável mensagem. Este eco não preciso mais porque eu quero fazer o redirecionamento do usuário. Utilizo o header, em seguida redirecione location para o arquivo index.php. Redirecione para este arquivo. E, em função de ter atribuído para uma seção,
eu posso recuperar agora este valor no arquivo index. Somente preciso iniciar a sessão. Na parte superior do arquivo index, vocês já sabem, primeira instrução é iniciar a sessão. E depois o nome da sessão que eu criei é MSG. Pego o nome e verifico. Eu verifico abaixo do H2. Abro o PHP e internamente faço o seguinte: se e set, se existir a variável global, então eu quero que seja impresso o valor e depois destrua para não imprimir novamente. Uma vez impresso, não deve imprimir novamente. E não pode faltar um comentário para auxiliar. Será que funciona? Clico em voltar, atualizo, escolho um arquivo inválido e um arquivo válido. Nome do produto, coloco agora, pode ser PC porque não será cadastrado, clico em cadastrar, não cadastrou, extensão do arquivo inválido, em seguida outra imagem permitida. Você pode otimizar as mensagens e apresentar somente o que for necessário, o que você achar pertinente no seu projeto. Eu vou deixar todas as mensagens e redirecionou para o arquivo index. Seleciono agora arquivo válido, essas duas imagens, clico em abrir e agora eu coloco o nome do produto teclado. Em seguida, cadastrar. A princípio cadastrou, verifico no servidor, sim, cadastrou duas imagens a mais, porque já tinha 3, agora tem 2. Verifico no banco de dados, produto teclado, e quais são as imagens que este produto teclado possui. Verifico no banco de dados, o produto teclado possui essas 3 ou essas 2 imagens. Quem possui 3 imagens é o produto 1 e o produto 2 somente 2 imagens. Mas eu quero ver quais são as imagens que o produto possui. Primeiro, eu implemento o listar. Se você precisava somente realizar o upload e salvar no banco de dados, isso já é o suficiente. A partir de agora, eu quero listar. Primeiro será implementado listar produtos e depois visualizar as imagens do produto. Coloco listar underline produtos, extensão PHP. Primeiro coloco a estrutura básica do HTML5, indicando que é uma página português Brasil. Depois tem o nome que será apresentado na aba do navegador, Selk, e listar produtos. Acrescento internamente um listar produtos dentro da tag H1. Então coloco listar. Neste caso, estou listando os produtos. Posso conferir se eu consigo acessar, mas para acessar eu preciso pegar esse endereço e colocar na URL. Não achei legal. Eu quero criar um mini menu aqui na parte superior. Para isso, utilizo a tag A para indicar que é um link, href, redirecione para algum lugar. Neste caso, é para o arquivo index.php e deve apresentar a palavra no link é o cadastrar. E acrescento uma quebra de linha, duplico isso daqui e nesse acrescento 2 quebra de linha, vai redirecionar para a seguinte página, é para o listar. Dou um Ctrl espaço, o editor auxilia, listar produtos e o título deve ser apresentado é o listar. Eu deixo listar ou listar produto. Coloco listar produto. Pego este menu básico e acrescento também no arquivo index, abaixo ou acima do H2, acima do H2. Aqui eu coloquei H2, então aqui também será o H2, só para seguir. Abri H2, finalizei o H2. Atualizo, listar produtos, venho em cadastrar, redirecionou corretamente. Agora fica melhor. Continuo no listar produtos. E no listar produtos, primeiro preciso incluir o arquivo de conexão. Pego o payload e coloco por segundo. Pego a conexão e acrescento aqui no listar. Acrescento aqui na parte superior o arquivo de conexão com o banco de dados. Incluir a conexão, posso recuperar os produtos do banco de dados. Para isso, abro o PHP, finalizo o mesmo
e crio a query. Agora vai ser um select. Selecione a coluna ID, a coluna nome, underline, produto. Quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. From, da tabela. Venho na tabela produtos e a coluna é nome produto. Nome produto, exato. E também indico que deve ordenar, order by, ordene pela coluna ID da forma desk, decrescente. Atribuir esta query para uma variável com o nome de query underline produtos, no plural, porque é mais de um produto. Coloquei o comentário e também o que deve ser implementado. Para preparar, pego a variável con, que possui a conexão. Em seguida, prepare a query que está dentro da variável cifrão query produtos, exatamente. E atribua para uma variável com o nome de result underline produtos. Pego esta variável cifrão result produtos e em seguida preciso executar, utilize o execute, executou, tenho os registros, é mais de um registro, produtos, preciso criar um laço de repetição para percorrer a lista de registros. Utilizo o while, toda vez que passar pelo while vai ter os dados de um único produto, os produtos estão dentro da variável result produtos e para ler utilizo o fetch e também indico que eu quero imprimir utilizando o nome da coluna. Utilizo o PDO, dois pontos para resolução de escopo e utilizo o fetch assoc. Assim eu consigo utilizar o nome da coluna para imprimir os valores. Se eu der um var dump em produtos, então esse for linha produto, para conferir se realmente estou recuperando do banco de dados. Retorno no listar, atualizo e tenho os dois registros. E eu tenho o nome da coluna como o nome do elemento do array. Isso porque estou utilizando fetch assoc. Em função de ser o nome da coluna, eu posso utilizar este nome, o nome do elemento, como uma variável. Para isso, eu posso extrair o valor do array. Para isso, utilizo extract, em seguida é o cifrão linha produto. E agora é só imprimir as informações do produto. Utilizo echo para imprimir, primeiro ID, depois é o ID do produto, coloco dois pontos, pego a variável ID, em função de ter dado extract, posso utilizar o nome do elemento como uma variável e acrescento uma quebra de linha, ponto e vírgula, eu duplico isso, tenho o nome do produto e depois eu tenho o link, mas no momento eu só coloco o nome do produto e o nome do produto, qual é o nome da coluna, é nome produto, ou posso pegar daqui mesmo, nome produto, não importa porque é a mesma palavra. E este var dump eu não preciso mais, eu testo se está funcionando, posso acrescentar aqui na parte inferior echo hr para colocar um traço separando um produto do outro. Atualizo e tenho o ID do produto e o nome do produto. Falta criar um link para redirecionar para um visualizar. Coloco echo, é um link, para isso utilizo a tag href, redirecione para alguma página, finalizo e acrescento uma quebra de linha, deve apresentar a palavra visualizar, somente visualizar, agora sim, e dentro do href eu acrescento detalhes, underline, produto, ou detalhe, eu coloco somente detalhe, underline, produto e a extensão do arquivo .php. Preciso criar este arquivo, pego o nome, venho no projeto, detalhes do produto, utilizo HTML5 para criar a estrutura básica do HTML, indico que a página é português Brasil, também acrescento um título, neste caso será o título Selk, traço, eu acrescentei neste listar, eu coloquei listar produto, aqui então será o detalhe ou visualizar, deixo detalhe produto, isso já é o suficiente, detalhe do produto é melhor. Eu tenho o título,
Falta acrescentar agora o menu básico. Pego isso daqui e acrescento neste local. Então, vai ter o cadastrar, listar, não é cadastrar. Então, vai ser o detalhe produto. É um único produto. Eu tenho os link e também o título. Posso conferir se está funcionando. Eu criei o link, sim, redireciona, atualizo, clico em visualizar, mas quero visualizar qual produto. Eu preciso enviar o ID do produto. Coloco o ponto de interrogação, uma variável ID recebe algum valor e o valor será o que está dentro desta variável ID. Agora eu já tenho o ID sendo enviado na URL. Atualizo. Se eu colocar o mouse, observe no rodapé do vídeo 1 e 2. Quero visualizar o produto 2. Agora, em detalhes, eu preciso receber esse número 2. Para isso, primeiro eu acrescento a conexão com o banco de dados, copio isso daqui e acrescento aqui na parte superior. E abaixo da conexão, posso recuperar o ID do produto enviado na URL, utilizo o filter underline input. Eu estou enviando pela URL, então é o input get. Qual é o nome? Posso conferir na própria URL, é ID, é esta palavra. Pego a palavra e acrescento em detalhes produto. É este ID. E este ID ele é um número, então utilizo o filter underline synthase number int, indicando que deve ser um inteiro. E atribuo para uma variável com o nome de ID produto. Eu já tenho o ID do produto. Falta recuperar os dados do produto. E abaixo do detalhes do produto, eu implemento o seguinte. Pausei a aula e offline eu coloquei o comentário de tudo que deve ser implementado ainda. Primeiro, preciso recuperar o produto do banco de dados. Para isso, crio uma query, então vai ser um select, selecione a coluna ID e a coluna nome underline produto, que é a bolinha para ser mais fácil de visualizar, from, da tabela produtos, copiei o nome da tabela, depois do nome da tabela eu coloco uma condição where, qual o produto que deve ser recuperado, o produto que tiver na coluna ID o mesmo valor que estiver no link ID, e ordene order by ID desk, sempre traga o mais recente. Eu sei que o ID ele não vai repetir, no entanto, coloquei order by, inclusive é recomendado acrescentar o limite para retornar sempre um registro, para evitar qualquer problema. E atribuo para uma variável com o nome de query underline produto. É um único produto. Preciso preparar a query, pego a variável que possui a conexão, prepare a query que está dentro da variável query produto e atribua para uma variável cifrão CAD. Não, aqui não é CAD, aqui é o listar. Então, vai ser um result underline produto. É um único produto. Preciso substituir o link, este link ID. Para isso, pego o cifrão result produto e será utilizado o bind param, indicando que o link ID deve receber o que estiver neste ID produto, nesta variável, e o valor deve ser um inteiro. Para isso, utilizo PDO 2 ponto e é um parão int. O editor auxilia. Desta forma, eu indico que este valor deve ser sempre um inteiro. Para executar a query, pego o cifrão result produto e em seguida o execute. Depois de ter executado, posso ler os dados ou ler os dados ou os detalhes do registro. Para isso, é um único registro, por isso eu limitei limite no máximo um registro, não preciso utilizar o laço de repetição. Eu tenho os dados do produto e o que eu recuperei do banco de dados está em result produto. Para ler, eu utilizo o fetch. Em seguida, vocês já sabem, eu utilizo o PDO 2 ponto fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. Posso extrair, para isso, pego o extract e deve extrair o array linha
produto. Só conferir se é linha produto, exatamente, é este array. Você pode dar um var_dump nesta variável para conferir. Eu só coloco o var_dump, mas eu não testo para não estender a aula. A aula já está longa, senão ela fica muito longa mais ainda. Eu comento este var_dump para você ter como exemplo. Em função de ter extraído, posso imprimir as informações. Para imprimir, eu pego do listar, porque no listar eu já estou imprimindo. Assim, facilita. Eu estou imprimindo o ID. Em função de ter dado um extract, posso pegar a coluna ID e nome produto. ID e nome produto. Já tenho as informações relacionadas ao produto. Agora eu preciso recuperar as imagens do produto. E para recuperar também, crio um select, selecione, neste caso é ID, depois do ID eu tenho recuperar as imagens do produto. É nessa tabela arquivos, copio o nome, é nome underline arquivo. Coloquei já o ID, nome underline arquivo. Recupere essas colunas from da tabela que eu havia copiado, arquivos, acrescento uma condição, where, onde a coluna produto underline ID, eu copio para não ter erro em relação ao nome da coluna, produto ID, esta chave estrangeira, ela deve ser igual ao valor que estiver no link produto ID, isto é, se eu estou visualizando o produto 2, deve retornar somente as imagens que pertencem ao produto 2. Utilize esta coluna como condição. E, além disso, posso ordenar da forma decrescente ou crescente, independente. Order by, eu ordeno da forma desk, ID desk. E depois eu atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline arquivos. Eu já tenho os arquivos, posso preparar a query. Pego cfrão_con, que possui a conexão, prepare a query que está dentro da variável query arquivos e atribuo para uma variável com o nome de cfrão_result underline arquivos, porque aqui há mais de um arquivo. Preciso substituir este link produto ID. Para isso, para substituir, eu utilizo o bind param. Pego o cfrão_result arquivos, em seguida é o bind param, indico que o link produto ID recebe o que eu receber o valor que vem da URL. O ID produto, o ID do produto, ele é um inteiro, então posso converter para que seja mais segura a aplicação. PDO 2 ponto, e é um parâmetro, então params int. Seleciono indicando que é um inteiro. Substituir, só falta executar. Cfrão_result arquivos e em seguida execute a query. Após ter executado, retornou os registros, preciso ler os registros. Somente aqui ele está apresentando algum erro, não, só faltou salvar, percorrer a lista de registro recuperada do banco de dados, porque eu estou recuperando as imagens. Várias imagens, preciso utilizar o laço de repetição, neste caso será utilizado o while. Toda vez que ele passar pelo while, vai ter os dados de um único arquivo. E os dados estão dentro de result arquivos. Utilizo o fetch para realizar a leitura dos dados e também o PDO2.fetchAssoc para poder imprimir através do nome da coluna. Posso extrair o array, utilizo o extract e o extract no array cfrão linha arquivo. Depois de ter extraído, posso imprimir a imagem. E a imagem vai ser um echo, em seguida utilizo a tag img, source, qual imagem que eu quero carregar e finalizo aqui colocando uma quebra de linha e ponto e vírgula. E o arquivo está dentro do diretório, copio o nome do diretório para não ter erro e o nome do arquivo vai ser dinâmico, conforme vem do banco de dados. Barra, eu dei o extract, então posso utilizar nome arquivo. Coloco aqui como uma variável, isso porque eu dei o extract. Eu já coloquei a quebra de linha
e eu tenho um HR, algum lugar aqui eu coloquei. Cadê o HR? Não coloquei o HR. Então, aqui abaixo eu posso colocar um traço eco e deve imprimir um traço depois de ter impresso as imagens. No entanto, ele vai imprimir imagem grande. Eu quero indicar um tamanho. Utilizo o CSS Inline, Style e a largura width e a largura máxima será de 200 pixels. Mas elas vão ficar grudadas, então eu acrescento também uma margem de 10 pixels. Assim vai ter uma margem em relação às imagens. 10 pixels na parte superior, inferior, lateral, direita e esquerda. Isto é, para os 4 lados. Estou imprimindo a imagem, eu posso testar. Vamos ver se consegue imprimir. Eu tenho o produto e depois o nome do produto e também a imagem. Se você não quer colocar uma imagem abaixo da outra, é só retirar esta quebra de linha que vai ter a margem de 10, não fica grudada. Eu vou deixar assim no momento. Eu visualizei o produto 2, retorno para o listar, visualizo o produto 1. O produto 1 tem 3 imagens e o produto 2, 2 imagens. Tento cadastrar um novo produto. Posso implementar o seguinte, apresentar o preview das imagens. E para apresentar o preview, já tem um tutorial no canal, inclusive vai estar disponível o link abaixo desta aula. Em função de já ter uma aula, nesta aula eu só colo o código implementado. Eu recomendo que você assista a aula. Eu fecho isso, fecho e só fico com o arquivo index, com este arquivo. Abaixo do formulário, eu crio o seletor para receber as imagens e depois o JavaScript. Eu colei o script, mas, conforme eu já citei, abaixo é o link para você acessar a aula. E é o ID Input Imagens. Então, aqui também deve ser um ID Input Imagens. Eu alterei o nome do seletor, criei o seletor para receber as imagens e o JavaScript é apresentado no tutorial com o link disponível abaixo. Atualizo, não tem preview nenhum porque não selecionei nenhum arquivo. Antes dou um Ctrl F5, importante, Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Escolher arquivo, seleciono esses 3 arquivos, clico em abrir, apresentou o preview das imagens. Coloco o nome do produto, eu já tenho o produto PC, teclado, agora vai ser o mouse, clico em cadastrar, cadastrou corretamente. Vocês já sabem, vocês podem personalizar estas mensagens conforme for mais adequado. Ao invés de eu verificar no banco de dados, eu posso acessar o listar, no listar produto 3, mouse, clico em visualizar e tem as 3 imagens que eu enviei. Desta forma, nesta aula implementamos a parte para fazer o upload do arquivo para o servidor, salvar o nome do arquivo no banco de dados. Depois, para melhorar, também estamos indicando para qual produto pertence a determinada imagem e, além disso, implementamos o listar e visualizar. E para completar, conteúdo já abordado em aulas anteriores, sendo o preview. Seleciona uma imagem e apresenta o preview. O tutorial foi longo, então ele merece um like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.